Agora, depois de 3 anos de casamento, pareço estéril. Diz o médico que tanto eu quanto meu marido somos saudáveis. Decidi ter um filho a qualquer preço. Tentei até ser infiel para ver se ficava grávida, embora ame meu marido. A vida sem um filho não vale a pena ser vivida. Se a senhora pudesse ajudar-me. Outra mulher escreveu, em 1966, dei à luz um menino. Eu me sentia felicíssima. A felicidade, porém, não durou muito. O bebê morreu 3 meses depois. O sofrimento é ainda maior para mim porque parece que não consigo mais engravidar. Diga-me qual é o endereço do Dr. Jonas. Nós lhe ficaremos eternamente gratos. Ajude-nos, se ao menos, por favor, nós lhe imploramos. Súplicas inundaram a cadeia de rádio tcheca após a transmissão de um breve relato do trabalho experimental de Jonas. Mas na clínica psiquiátrica TBC, de Sokolov, onde ele era médico-chefe, Jonas ouvia outros tipos de comentários. Você devia parar de tratar dos pacientes e começar a tratar-se, disse-lhe um colega. Não terá futuro se não desistir dessa astrologia. Quando Jonas persistiu em solicitar apoio para uma pesquisa completa das suas descobertas, os colegas qualificaram-no de pancada. A astrologia não poderia ter relação alguma com a medicina. Eles se uniram e não o deixaram fazer exames para alcançar novos graus em psiquiatria. Jonas pediu uma licença e foi para a Hungria. Voltou com um documento assinado por uma junta médica húngara que lhe atestava a sanidade mental. Um pedaço de papel não prova que você está bom, retrucaram os antigos colegas. Pelo menos enquanto continuar lutando pelo seu descobrimento. O governo estadual da Eslováquia enviou uma carta ao governo federal atestando a sanidade mental do Dr. Jonas. O Ministério da Saúde recomendou ao Dr. Jonas que continuasse trabalhando, mas nenhum apoio se anunciou. Um membro da Comissão Central do Partido Comunista Tcheco interessou-se por ele. Examinou-lhe os relatórios, e em seguida interveio, solicitando-lhe prestar os exames mais adiantados. Jonas passou com distinção. A despeito dos esforços de alguns colegas, Jonas e os seus descobrimentos pouco ortodoxos se tornavam conhecidos. O seu livro Predeterminando o Sexo de uma Criança foi traduzido para 6 idiomas. O seu trabalho de pesquisa recebeu atenção na Hungria, na Inglaterra e na Alemanha Ocidental. Os alemães até se ofereceram para dar-lhe um computador que lhe auxiliasse as pesquisas. Em seu próprio país, dentro e fora da medicina, os cientistas foram se juntando à sua volta. Finalmente, em 1968, o Ministério da Saúde da Tchecoslováquia fundou o Centro de Pesquisas Astra para a Paternidade Planejada, em Nitra. O diretor, Jonas, tinha, afinal, o pessoal e o aparelhamento com que tanto sonhara. O governo autorizou o uso de questionários de jornal. 700 leitoras, só de 2 jornais, enviaram informações detalhadas. Analisados, esses dados contribuíram para corroborar as ideias de Jonas. Em 1968, históricos de casos e uma descrição do sistema de Jonas foram apresentados pelo Dr. Zdeněk Herak na revista Signal. Uma mulher que pediu ajuda a Astra depois de ler as notícias veiculadas pela imprensa, era uma obstária de Praga. Queria ter um menino. O instituto elaborou-lhe um mapa e calculou os dias que lhe assegurariam a concepção. Advertiu-a, no entanto, de que, mercê das inusitadas configurações da sua carta cósmica, não lhe seria fácil levar a gravidez a bom termo. Ela ignorou a advertência, engravidou e teve um mau sucesso. Tornou a escrever a Astra e perguntou quando, na opinião do instituto, lhe seria possível conceber um menino que viesse a nascer normalmente. O instituto mandou-lhe a informação. Ela voltou a abortar. Tentando compreender por quê, o instituto procedeu a algumas investigações e a médica confessou que, na realidade, não seguira o plano que lhe fora prescrito. Afinal de contas, para ela, uma obstetra, tudo aquilo se afigurava inacreditável. Mas acabou decidindo experimentar mais uma vez, com a ajuda da Astro. Hipócrates, o pai da medicina, teria dito:
O homem que não compreende astrologia deve ser chamado de tolo e não de médico. É pouco provável que o descobrimento de Jonas venha transformar o médico da família em astrólogo, mas os obstetras talvez compreendam que há mais variáveis para ponderar em relação às suas pacientes do que até agora supunham. Em Nitra, no centro de pesquisas de Jonas, estão sendo realizados grandes testes controlados. Fizeram-se cálculos astrológicos para voluntários. Um grupo concordou em manter relações apenas nos dias que se supõem inférteis, e o outro apenas nos dias que se predizem férteis. Jonas acredita que, daqui a um ano, essa experiência demonstrará a validade das suas ideias sobre o controle astrológico da natalidade e do seu sistema para escolher o sexo da criança, ou será o fim de tudo. Outras experiências, com uma duração programada de 10 anos, estão sendo levadas a efeito na Alemanha. Os indivíduos podem pedir ajuda astro. Indicam a data, o lugar e, se possível, a hora do nascimento e recebem cosmogramas. Os mais simples são os que se destinam ao controle da natalidade. Os que visam ajudar mulheres que já tiveram filhos natimortos, maus sucessos ou filhos defeituosos requererá cálculos muito mais complexos. Com a ajuda dos computadores, a Astro afirma ter fornecido cosmogramas corretos de controle de natalidade em 100% dos casos e trabalhos igualmente corretos em 98% dos outros casos. Porque a posição da Lua, do Sol e talvez dos principais planetas por ocasião do nascimento de uma mulher lhe afeta, mais tarde, os próprios partos. Ninguém sabe. Os cientistas fazem conjecturas em torno dos efeitos da radiação sobre as células, ou da imposição de algum padrão ou ritmo, ou da ideia de que, de uma forma ou de outra, nos encontramos em relação dinâmica com tudo o que existe no universo. Diz o Dr. Rechinites, de Hungria, que as fases da Lua talvez provoquem tensões no sistema nervoso e afetem os hormônios da mulher. Não admira, afirma o obstetra Rechinites, que essa relação com a Lua fosse observada por um psiquiatra e não por um obstetra. E prossegue, o professor Pfaff, de Erlangen, na Alemanha, foi o último mestre de astrologia. A partir de então, essa área se viu completamente dominada por charlatães, o que é um pecado, pois, como demonstraram os descobrimentos de Jonas, as suas leis deveriam ter sido investigadas até as raízes. A cosmobiologia era uma ciência nova, que está começando na Europa e nos Estados Unidos. É possível que, um dia, ela responda aos porquês da descoberta de Jonas. Mas o que precisamos efetivamente saber no momento é se o sistema da Astro funciona. Em caso afirmativo, como indicam os primeiros indícios, esses cálculos maravilhosos podem ser postos imediatamente a trabalhar. A astrologia médica do Dr. Jonas é uma boa notícia em todos os sentidos. A diferença da maioria dos descobrimentos científicos modernos, parece não haver nenhum lado escuro associado a ela. Que maravilhoso benefício seria só na área do controle da natalidade. Os tchecos afirmam tratar-se de um método 98% eficaz, tão bom quanto a pílula. Não há efeitos colaterais, não há náuseas, não há dores de cabeça, não há tensão nervosa, não há aumento de peso, não há preocupações sobre possíveis efeitos sérios em longo prazo. Como também não há despesas adicionais para fazer todos os meses. É mais eficaz do que os dispositivos anticoncepcionais. E é, sem dúvida, para a mulher, um recurso muito mais fácil do que o aborto, com todos os seus riscos. O controle da natalidade por intermédio da astrologia talvez fosse a resposta para os católicos confusos e amargurados de hoje. Se Papa sanciona o método do ritmo, tecnologicamente válido mas altamente ineficaz, será difícil admitir que ele impugna o sistema da astrologia. Mas o sistema da Astra não é apenas uma boa notícia para as pessoas que querem evitar filhos não desejados. É um descobrimento igualmente feliz para as pessoas que desejam filhos, cujo sexo poderá ser escolhido pelos próprios pais, se o quiserem. No dizer dos entendidos, as mulheres infecundas podem ser ajudadas, evitando-se, em grande parte, o terrível sofrimento dos filhos que nascem mortos ou dos maus sucessos. As crianças não virão ao mundo deformadas,
O retardamento mental será consideravelmente reduzido, se as teorias de Jonas continuarem a ser corroboradas pelos fatos e forem aplicadas. Como poderá alguém negar-se a experimentar um sistema, por menos ortodoxo que seja, se esse sistema promete aliviar o sofrimento e a dor de crianças? E ninguém se arrisca a coisa alguma experimentando a astrologia médica de Jonas. A compreensão desse tipo de astrologia também poderá ser um consolo para pais torturados por esta pergunta: por que meu filho é retardado? Que foi o que fizemos? Em todas as direções, o descobrimento do Dr. Jonas aparece como um benefício positivo. Referindo-se a ele, num artigo escrito no jornal Tcheco Pravda, uma conterrânea de Jonas afirmou: para quem gosta de crianças, esta será a base de uma existência feliz. A luta de Jonas no sentido de por astrologia funcionar em benefício da humanidade numa base sólida parece ter valido a pena. Instigados pelo seu êxito, cientistas da Tchecoslováquia e da Hungria começaram a olhar para a astrologia, ou, como ela é agora frequentemente chamada, astrobiologia, a fim de verificar se ela pode favorecer outras áreas da medicina, as ciências e as relações humanas. Estão sendo levadas atualmente a cabo testes maciços para averiguar, de uma vez por todas, se os surpreendentes descobrimentos do Dr. Eugene Jonas são realmente autênticos. Esperamos que o leitor ainda ouça falar muito nele nos próximos anos. 27. O poder das pirâmides e a charada das lâminas de Babear. Durante os 5.000 anos os homens têm feito toda sorte de conjecturas sobre o significado das grandes pirâmides do Egito, uma das 7 maravilhas do mundo e uma das mais estranhas obras de arquitetura que existem. Qual era a finalidade dessa estrutura, o maior edifício construído pelo homem sobre a terra? Imagina-se que fosse um túmulo para o rei Quéops, mas nele não se encontraram os seus restos. De acordo com o médium norte-americano Edgar Cayce, a construção e a técnica verdadeiras da pirâmide foram obra de Hermes, descendente de Hermes Trismegisto. A grande pirâmide, que se ergue no deserto, perto do Cairo, cobre 13 acres, mede 1.000 jardas ao redor da base, e foi construída com imensos blocos de pedra calcária que pesam 54 toneladas cada um. Não obstante, essas pedras foram erguidas, colocadas na pirâmide e ajustadas com um rigor de 0,5 milímetro, como um rubi num relógio de precisão. E há outro fato assombroso no que concerne a pirâmide: a patente tcheca de número 91.304 foi concedida em Praga com base no modelo da pirâmide de Quéops. Dada a atual escassez de faraós, os tchecos versaram em utilizar a pirâmide em outra coisa. Em Praga, enquanto visitávamos alguns amigos, notamos um modelinho de papelão da grande pirâmide colocado no topo de uma estante de livros, a mesma espécie de pirâmide cuja imagem se encontra estampada na nota norte-americana de $1. Dentro havia uma lâmina de barbear equilibrada sobre uma caixa de fósforos. Finalmente, vencidas pela curiosidade, perguntamos o que era aquilo. Gostariam de conhecer um dos segredos das pirâmides? Perguntaram os nossos hospedeiros, com largos sorrisos. Naturalmente. Pois muito bem, começaram eles. Um dos segredos da pirâmide é a forma. Lembramos-nos vagamente de que Edgar Cayce havia dito que os segredos da pirâmide estão escritos na linguagem da matemática, da geometria e da astronomia, assim como na simbologia dos tipos de pedra utilizados. Cayce sustentava que, para os que soubessem lê-la, a grande pirâmide era o registro, escrito na pedra, da história e do desenvolvimento do homem desde os tempos primitivos até 1998. Mas que é o que faz a forma da pirâmide? Perguntamos. Gera energia, respondeu um tcheco com expressão sisuda. Seria aquilo uma brincadeira? Se não era, como se dava que os tchecos estivessem tão familiarizados com os segredos das pirâmides? Eles nos contaram. Há alguns anos, um francês, Monsieur Bovis, visitara a grande pirâmide do Egito. Uma terça parte da estrutura é a câmara do faraó. Cansado e afogueado, Bovis entrou. O ar pareceu-lhe insolitamente úmido. Mas havia outra coisa no recinto que o surpreendeu.
Uma coisa que não tinha conexão alguma com os faraós. Havia latas de lixo na câmara cheias de gatos e outros animaizinhos que se tinham perdido no interior da pirâmide e ali haviam morrido. Há o que quer que seja de estranho nesses animais, disse Bovis entre si. Eles não exalam o menor cheiro de podridão. Os animais estavam desidratados, mumificados, apesar da umidade. Aquilo lhe pareceu singularíssimo. Dar-se-ia, perguntou a si mesmo, que a simples forma da pirâmide garantisse a preservação do cadáver do faraó no caso de falhar o complicado embalsamamento. Observou que a relação entre as dimensões e as posições da base estavam certas com uma precisão de 5 segundos de grau nos eixos norte e sul, este e oeste, o edifício mais acuradamente orientado que a ciência da engenharia já conheceu. Isto não pode ter sido por acaso, concluiu. Bovis fez o modelo da pirâmide de Quéops, com uma base aproximada de uma jarda de comprimento. Orientou o seu modelo corretamente no sentido do eixo norte e sul e, numa terça parte da estrutura, colocou um gato morto. Passado algum tempo, o gato mumificou-se. Aos poucos, ele experimentou colocar tipos diferentes de matéria orgânica debaixo da pirâmide, principalmente matéria orgânica que apodrecia depressa. Escorado nessas experiências, concluiu que deveria haver alguma coisa na pirâmide que impede a decomposição e provoca uma rápida desidratação. Publicados, os relatos da pesquisa de Bovis chamaram a atenção do Sr. Karel Drbal, engenheiro de rádio de Praga, pioneiro do rádio e da televisão na Tchecoslováquia. Por que teria a pirâmide esse efeito de mumificar a matéria orgânica? Matutou ele. O próprio Drbal realizou diversas experiências com modelinhos da pirâmide de Quéops e concluiu. Existe uma relação entre a forma do espaço no interior da pirâmide e os processos físicos, químicos e biológicos que se verificam no interior desse espaço. Utilizando formas adequadas, talvez possamos acelerar ou retardar determinados processos. O fato já tinha sido descoberto por uma firma francesa, que patenteou um recipiente, dotado de uma forma especial, para fazer iogurte. A forma ativava o processo. As mundialmente famosas cervejarias da Tchecoslováquia, que deram origem às cervejas Pilsner e Budweiser, também sabiam que a forma do recipiente pode afetar o conteúdo. Uma cervejaria de Praga tentara adotar barris angulosos e chegar à conclusão de que a qualidade da sua cerveja desmerecia, sem embargo de haver usado os mesmos métodos de fabricação empregados com os barris redondos. Algum tempo depois, o Sr. Drbal se lembrou de uma velha brincadeira que alguns amigos no exército costumavam fazer quando queriam mexer um com o outro. Na época em que Drbal estava de serviço, os soldados ainda usavam navalhas. Se alguém quisesse deixar um companheiro feito uma fera, bastava colocar-lhe a navalha no parapeito da janela, à noite, de modo que sobre ela incidisse a luz da lua cheia. A navalha perdia o fio. Sabemos agora, contaram os tchecos, que a luz polarizada da lua exerce um efeito desfavorável sobre o corte da lâmina, uma vez que a luz polarizada só vibra numa direção. Mas não existe luz polarizada debaixo da pirâmide. Entretanto, perguntou Drbal aos seus botões, poderia a própria forma acumular ondas eletromagnéticas, raios cósmicos, ou quaisquer outras ondas de alguma energia desconhecida que existisse o tempo todo à nossa volta? A energia que se acumula na pirâmide pode ser a base do seu efeito sobre processos físicos, químicos e biológicos. O fio de uma lâmina de barbear tem uma estrutura de cristal viva. Depois de usada, o gume se deforma, mas a deformação não é necessariamente permanente. Alguns materiais são capazes de voltar à forma original após algum tempo, mesmo em sua estrutura de cristal. Teoricamente, calculou Drbal, se a lâmina for de aço muito bom, não estiver mecanicamente avariada e não for usada durante algum tempo, poderá recuperar o corte original. Drbal usou uma lâmina Zanit nova 5 vezes. Colocou-a debaixo do modelo da pirâmide. Em seguida usou-a mais 3 vezes. Ela não perdeu o fio. Ele continuou a guardá-la na pirâmide nos intervalos das barbeaduras e surpreendeu-se ao verificar que poderia barbear-se mais de 50 vezes com a mesma lâmina.
Iniciou uma longa série de testes com as lâminas e as pirâmides e descobriu que conseguia babear-se e coar algumas até 200 vezes. Concluiu que o meio no interior da pirâmide faz que os cristais da lâmina voltem à forma original mais depressa, de modo que a lâmina recupera o fio. Não tardou que fosse lançada a pirâmide de Quéops de papelão como afiador de lâminas de babear. Isso aconteceu na década de 1950, quando não conseguíamos comprar lâminas importadas, de modo que o afiador realizou verdadeiros milagres com as nossas lâminas, de qualidade bem inferior, pilhariaram os tchecos. Logo depois as notícias do afiador de lâminas de barbear chegaram à Rússia e os soldados soviéticos começaram a erguer pirâmides em suas barracas. Conseguir uma lâmina de barbear decente naquele tempo na URSS era tão difícil que se tornara uma queixa constante dos jornais e revistas satíricas soviéticas. No entender de alguns russos, isso ainda constitui problema. Por que você não patenteia a pirâmide? Sugeriram os amigos de Drubal. Este entrou em contato com o registro de patentes, que, diz ele, não se escandaliza com facilidade, pois está sempre vendo máquinas de moto perpétuo. Mas o registro preocupou-se com a nova patente. Os seus funcionários corresponderam-se com Drubal durante semanas a fio. Entretanto, que poderiam fazer se as lâminas ficavam realmente afiadas? Finalmente, o engenheiro-chefe do registro de patentes construiu pessoalmente um modelo da pirâmide. Obteve os mesmos resultados obtidos por Drubal e por todos os outros que experimentaram a pirâmide. Esta funcionou. Em 1959, o registro de patentes da República da Tchecoslováquia expediu uma patente sob o número 91304 ao afiador de lâminas de barbear pirâmide de Quéops, de Karel Drubal, de Praga. Pouco tempo depois, uma fábrica tcheca principiou a fabricar pirâmides de papelão em miniatura, que se venderam por algum tempo no mercado. Hoje se fazem e vendem pirâmides de plástico. Em Praga conhecemos Karel Drubal, homem franzino, de rosto anguloso, agora com 60 e tantos anos, que vive da sua aposentadoria. Encantador e urbano, explicou, um excelente francês, que nascera em Viena, onde o pai trabalhara por algum tempo. Mais tarde, trabalhara em Paris durante 7 anos. Além de ser engenheiro e pianista, Drubal se interessara pela parapsicologia e fora investigador ativo. Que espécie de energia poderia fazer que a carne se mumificasse e as lâminas de barbear se aguçassem na pirâmide? Perguntamos. Ele falou-nos sobre a obra do Abade Moreux, A Misteriosa Ciência dos Faraós, e mostrou-nos um livro que adquirira em Paris, muitos anos antes, chamado Ondas Disformes, Ondas das Formas, de Elie Touraine, engenheiro e antigo professor de rádio. Várias formas, assegura Touraine: esferas, pirâmides, semi-esferas, quadrados, atuam como tipos diferentes de ressonadores da energia do cosmo, do Sol, e de toda a energia que nos cerca. Assim como a forma especial do violino confere tom e qualidade a um arco que toca uma corda, assim, aparentemente, a forma especial da pirâmide é uma cavidade ressonante para os cristais vivos da lâmina de barbear. Que efeito exercem as diferentes formas sobre os seres humanos? Afinal de contas, passamos a maior parte da nossa vida dentro de edifícios em forma de caixas ou em automóveis com tetos semi-esféricos ou oblongos. Algumas são muito saudáveis para os seres humanos, explicou-nos Drubal. A forma esférica, por exemplo, tem um bom efeito. A piramidal também. Acreditam certos pesquisadores que, se os hospitais fossem construídos dessa forma, os doentes sarariam mais depressa. Uma semi-esfera, por outro lado, exerce um efeito danoso sobre o organismo. Ao que tudo indica, os notáveis domos geodésicos de Buckminster Fuller seriam ambientes sumamente saudáveis. Em Saskatchewan, no Canadá, arquitetos criaram salas trapezoidais e corredores fora do comum no hospital para esquizofrênicos e descobriram que o novo ambiente lhes era benéfico. Entretanto, ninguém aqui já pensou em função de alguma energia que fosse canalizada pelas formas. E uma teoria difícil de explicar e ainda não temos todas as respostas.
Os tchecos estão se divertindo a grande com a sua pirâmide afiadora de lâminas de barbear. Mas atrás da brincadeira e dos jogos há questões que intrigam alguns cientistas. Afinal de contas, que é o que acontece debaixo da pirâmide? Ficamos sabendo que cientistas da Universidade Carlos estavam estudando a força da pirâmide capaz de mumificar a carne. Nos capítulos sobre o descobrimento de Kirlian, mencionamos o fato de que os curadores psíquicos manifestaram a capacidade de mumificar a carne, num curto lapso de tempo, com uma espécie de força X, que parecia fluir-lhes das mãos. O fenômeno atraiu a atenção de muitos cientistas do mundo inteiro, como o Dr. Pedro Kapitsa na Rússia, o Dr. Jacques Herrera na Bélgica, o Dr. Douglas Dean do Newark College of Engineering. Terá, porventura, a energia contida na pirâmide alguma relação com a energia projetada pelos curadores, que também mumifica a carne? Será semelhante a um fenômeno magnético? Terá alguma relação com o pK? Mais tarde, nos laboratórios de Eloah, na Inglaterra, vimos que é possível, com uma nova instrumentação complicada, registrar graficamente os modelos das frentes de ondas dos sons. Certas combinações de som apresentam formas geométricas precisas. O acorde final, por exemplo, do coro da Aleluia de Handel, 5 notas que compreendem 5 frequências diferentes, tem frentes de ondas que, sobrepostas, formam uma estrela geométrica de 5 pontas. Que é o que temos de aprender ainda no tocante à forma e às proporções. Serão realmente todas as formas do nosso mundo o resultado de combinações de vibrações de várias frequências, como sugere o físico norte-americano Charles Amuses. Alguns norte-americanos ventilaram a hipótese de que a forma piramidal é uma espécie de lente gigantesca capaz de focalizar um tipo qualquer de energia desconhecida. Em óptica, como parece acontecer com a pirâmide, a forma é importantíssima. Outros notaram a semelhança entre a forma da pirâmide e a de certos cristais. É o caso, por exemplo, do cristal de magnetita, pedra ímã, que lembra duas pirâmides unidas pela base, e sugeriram que a energia da pirâmide talvez tenha relação com o fenômeno magnético. Voltamos ao engenheiro Debal e a forma piramidal. Que outras utilidades poderia ter ela? Muitas outras utilidades estão para ser descobertas, mas uma coisa em que estive pensando ultimamente é o formato dos chapéus, disse ele com um sorriso. Por que são cônicos os chapéus tradicionais das bruxas? Pensem na forma inusitada dos barretes usados em muitas cerimônias religiosas. Talvez houvesse uma razão para elas. Comecei a fazer experiências com chapéus piramidais. Quem os experimentou afirma que eles aliviam as dores de cabeça. E quando não as aliviam, as pessoas pelo menos se divertem a grande. Está claro que cada chapéu tem de ser feito especificamente para cada pessoa, rematou ele. E é bem possível que, dentro em pouco, surja uma patente do seu chapéu mágico. Funciona realmente a pirâmide como afiador de lâminas de barbear? Uma das primeiras coisas que fizemos ao voltar para casa foi construir modelos de papelão da pirâmide de Quéops. Pouco depois, os nossos amigos também se puseram a construí-las. Podemos atestar que as lâminas de barbear voltavam a afiar-se e permaneciam afiadas quando conservadas nas pirâmides entre uma barba e outra. Obtivemos os melhores resultados com lâminas Gillette azuis comuns. A coisa parece funcionar menos bem com as lâminas de aço inoxidável. Se o leitor quiser verificar pessoalmente como funciona a pirâmide, veja o diagrama. Corte 4 triângulos de papelão grosso, não corrugado, com uma base de 23,81 cm e os dois lados de 22,54 cm. Junte os lados com fita adesiva de modo que a altura da pirâmide seja exatamente de 15,24 cm, medida desde o ápice. Trace os contornos da base da pirâmide numa folha grande de papel. Trace duas linhas dividindo o quadrado em 4 quadrados iguais. Oriente com precisão a linha norte-sul com auxílio de uma bússola. Coloque uma caixa vazia de fósforos ou uma base qualquer de 5,08 cm de altura, 1/3 da altura da pirâmide, no centro do eixo norte-sul.
Ponha uma lâmina de barbear que tenha sido usada várias vezes sobre o eixo norte-sul, em cima da caixa de fósforos. Os fios da lâmina deverão estar voltados para leste e oeste. Ajeite a pirâmide sobre a lâmina de modo que o ápice fique diretamente acima dela. Use o modelo traçado no papel debaixo dela como orientação. A pirâmide e a lâmina precisam estar situadas exatamente no eixo norte-sul, a não ser assim, o efeito de afiação não funciona direito. A pirâmide não deve ser colocada sobre nenhum dispositivo elétrico. Deixe ficar a lâmina usada debaixo da pirâmide uns 6 dias, mais ou menos, antes de usá-la novamente. Depois disso, poderá usá-la todos os dias, se a conservar sempre na pirâmide entre as barbeações. Ainda não tivemos tempo para verificar pessoalmente o poder mumificador da pirâmide, mas temos os resultados dos testes feitos pelo Sr. Jean Martial. Colocado numa pirâmide 10 vezes maior, para quantidades maiores de carne, a pirâmide terá de ser maior. O miolo, cérebro, se decompõe com muita facilidade, mas em nenhum momento em que esteve debaixo da pirâmide apresentou indícios de decomposição, afirma o Sr. Martial. A quantidade média de desidratação da matéria orgânica na pirâmide foi de 66%. Terão a pirâmide outras utilidades além da preservação dos alimentos e da afiação das lâminas de barbear. Poderá acelerar o crescimento das plantas, purificar a água. Terá a energia da pirâmide alguma relação com a força psíquica? Ainda não sabemos. Para os tchecos, existem duas espécies de geradores do que eles denominam energia psicotrônica, os geradores cósmicos e os biológicos. Na sua opinião, a pirâmide é um gerador cósmico. Os estudiosos da alquimia sustentam que os cientistas do Antigo Egito codificaram informações na arquitetura das pirâmides, por entenderem que a arquitetura era uma forma mais permanente e ideal de comunicação para os iniciados da que a escrita. Dos seus estudos inferiram os pesquisadores da alquimia que há milhares de anos já eram conhecidos métodos secretos de liberação de energia. Seja qual for estranha energia associada à forma da pirâmide, o certo é que ela deixa perplexos os cientistas modernos e lançam em completa confusão as interpretações dos modernos equipamentos eletrônicos. Na Universidade de Ain Shams, perto do Cairo, um grupo de cientistas, em 1968, pôs-se a trabalhar num projeto de $1 milhão para radiografar a pirâmide de Khefre em Gizé, perto do Cairo. Essa pirâmide, construída pelo irmão de Quéops, Khefre, entre os anos de 2200 e 2700 a.C., ergue-se perto da pirâmide de Quéops e é quase igual no tamanho. Computadores e petrechos eletrônicos funcionaram durante 24 horas por dia, por mais de um ano, registrando em fita magnética um modelo de raios cósmicos que chegavam ao interior da pirâmide. Os cientistas esperavam encontrar galerias secretas no interior dos 6 milhões de toneladas de massa. Os raios cósmicos incidem sobre a pirâmide uniformemente de todos os lados e se a construção fosse maciça, os citados raios seriam registrados com a mesma uniformidade por um detector colocado na câmara. Se existisse, todavia, câmaras secretas acima do detector, passaria um número maior de raios cósmicos através das áreas ocas do que através das áreas maciças. Dessa maneira, poderiam os cientistas localizar galerias secretas ou mesmo o túmulo de Khefre no interior da pirâmide. No começo do ano de 1969 o projeto atingiu o ponto culminante. O mais recente computador IBM 1130 foi entregue ao Centro de Computadores da Universidade de Ain Shams. Milhares de homem-horas foram gastas nas pesquisas e os cientistas fizeram centenas de rolos de gravações. Finalmente, em julho de 1969, o Dr. Argoed, encarregado das instalações da pirâmide, deu uma notícia surpreendente ao jornal T-Times, de Londres. Os cientistas haviam chegado a um impasse. Fosse o que estava acontecendo, disse o Dr. Argoed, desafiava todas as leis conhecidas da ciência e da eletrônica. Um repórter de T-Times, John Tunstall, tomou o primeiro avião para o Egito. Ficou observando enquanto o Dr. Goed fazia passar uma das fitas gravadas na pirâmide pelo computador,
que traçava no papel modelo das partículas de raios cósmicos. Em seguida, o Dr. Goethe escolheu uma gravação feita no dia seguinte àquele em que tinha sido gravada a primeira fita e fê-la passar também através do computador. O modelo registrado era totalmente diverso. Uma coisa dessas é cientificamente impossível, disse ele. Mas estava acontecendo diante dos olhos dos cientistas. As primeiras gravações tinham despertado esperanças de um grande descobrimento de câmaras secretas ou túmulos. Agora, contudo, se verificava que as gravações não passavam de uma massa confusa de símbolos sem sentido. Terão sido todos esses conhecimentos científicos inutilizados por alguma força que transcende a compreensão do homem? Perguntou Tunstall. Todas as medidas são dadas em centímetros, declarou a Titimes o Dr. Goethe. A geometria da pirâmide é um erro substancial, que seria capaz de afetar as nossas interpretações. Ou existe aí um mistério indecifrável, que os senhores poderão chamar como quiserem: ocultismo, maldição dos faraós, feitiçaria ou magia. O fato é que existe uma força que desafia as leis da ciência e que opera na pirâmide. Tudo indica que os nossos cientistas modernos e todo o seu aparelhamento se viram rosto a rosto do mesmo fenômeno que os tchecos conhecem há muito tempo: o poder da pirâmide. Foi essa misteriosa energia que os pesquisadores tchecos principiaram a estudar ainda mais. 28. Geradores psicotrônicos, máquinas psíquicas. O que vimos depois, ponto culminante da nossa estada na Tchecoslováquia, parece fantástico e é fantástico, mas pode ser autêntico. Deparou-se-nos uma galeria de objetos polidos e brilhantes, ásperos e granulados, de aço, bronze, cobre, ferro, ouro, geradores psicotrônicos, que fazem o impossível. Vimos-los apresentados num filme exibido pelos cientistas tchecos na Conferência Internacional de Parapsicologia em Moscou. Sopesamos os geradores psicotrônicos com as mãos. Nós mesmas operamos um deles. Que são eles, afinal? A resposta não é fácil. Os tchecos começam por explicá-los da seguinte maneira: os seres humanos e todos os seres vivos estão cheios de uma espécie de energia até recentemente desconhecida para a ciência ocidental. Essa bioenergia, que nós denominamos energia psicotrônica, parece implícita no PK, pode ser a base da rabdomancia. Talvez se revele envolvida em todos os fatos psíquicos. Os geradores psicotrônicos a extraem de uma pessoa, acumulam e usam-na. Depois de carregados com a nossa energia, os geradores fazem algumas coisas que um médium é capaz de fazer. Foi essa a primeira porta que abriram para nós e que dava para o mistério. Haveria corredores à nossa espera. O gerador psicotrônico, o gerador de Pavlita, como é chamado em homenagem ao seu inventor, nasceu, em parte, de antigos manuscritos e descobrimentos esquecidos. Velhos conhecimentos combinados com a ciência moderna. Não é de hoje a ideia de uma bioenergia. Diziam os antigos chineses que não somos uma coleção de peças à semelhança de uma máquina, senão uma central elétrica de insólita energia. Eles lhe chamavam força da vida ou energia vital. E acrescentavam que o universo também está impregnado de energia vital, de modo que estamos assim ligados ao cosmo. Os nossos vizinhos da Índia, os antigos hindus, falaram nessa força vital existente em nós, a que davam o nome de prana. A yoga moderna se baseia na ideia do prana. Mas se a energia vital ou energia X é mais que um simples conceito filosófico, como se dá que ninguém no Ocidente a tenha encontrado? Encontrou, sim, afiançam os tchecos. Muitos descobridores provocaram uma comoção momentânea com a sua nova energia, mas foram esquecidos ou, quando muito, relembrados como brilhantes maníacos, à proporção que a ciência ocidental corria para o seu grande florescimento tecnológico. A lista seguinte enumera os descobridores mais famosos. Mas houve muitos outros. Todos chegaram às suas descobertas por caminhos diferentes. Todos deram a ela um nome diferente, mas o que mais surpreende é que concordam muito a miúde quanto às características da nossa suposta energia. Hoje em dia na União Soviética, grupos de cientistas puros estão estudando um novo descobrimento, uma energia vital,
até agora desconhecida, ligada aos seres vivos. Energia bioplasmática e o nome que lhe dão. Mas os russos têm uma grande vantagem a seu favor. Graças à descoberta de Kirlian, pormenorizadamente descrita nos capítulos 16, 17 e 18, a energia bioplasmática pode ser vista por qualquer pessoa em fotografia e microscópios eletrônicos. Pode ser cientificamente observada e estudada ao torvelinhar em rútilos clarões coloridos. Os cientistas do século XX, com os seus dispositivos rastreadores e registradores, arrancaram o antigo átomo grego do reino da filosofia e o trouxeram para o reino do real, convertendo numa energia prática. Pode ser que os soviéticos, começando com o aparelho de Kirlian, venham a fazer o mesmo com a energia vital das antigas culturas. Ou talvez o façam os tchecos, com os seus geradores psicotrônicos. Eles também são responsáveis pela redescoberta. Grisalho, já entrado na casa dos 50, Roberto Pavlita é um inventor e desenhista-chefe de uma grande indústria têxtil da Tchecoslováquia. Pessoalmente, é o tipo de homem de negócios, eficiente, que não perde tempo com bobagens. Durante 30 anos trabalhou particularmente em geradores psicotrônicos. Na sua opinião, eles governam essa recém-descoberta energia. Em meados da década de 1960, o nome de Pavlita chegou ao Ocidente no meio de uma confusão tremenda. Homem de negócios tcheco é excelente médium de PK. Depois, Pavlita não tem capacidade de PK. Mas, afinal, ele tem ou não tem? Para os que se achavam sentados nas salas de parapsicologia dos Estados Unidos não havia maneira de saber. A história que se desenrolou por detrás das notícias mostra como se gerou a confusão. Depois de 30 anos de experiências, Pavlita dirigiu-se à Universidade de Radek Králové, a leste de Praga. Um eletrofisiologista, um físico e, por fim, todo o departamento de física realizou experiências com ele. Os cientistas fizeram experiências com um dispositivo engenhado por Pavlita. No interior de uma caixa de metal hermeticamente fechada, um pregão dava voltas, acionado por um motor elétrico, que ficava embaixo. Sobre o pregão, os cientistas haviam equilibramento uma tira de cobre. Parecia uma letra T. A única outra coisa que havia dentro da caixa era um pequeno objeto metálico num canto, que não se achava ligado a coisa alguma. As revoluções da tira de cobre, que não cessava de girar, eram registradas fotoeletricamente. Enquanto os cientistas observavam, Pavlita mantinha-se a quase 2 metros da engenhoca. Concentrado, tinha os olhos cravados nela. De repente, a tira de cobre se mobilizou, como se alguma coisa a estivesse detendo, imprimindo um movimento contrário ao pregão girante. Que poderia ser isso? Todo o aparelhinho estava magneticamente protegido. Pavlita continuou a olhar. Os presentes observavam, muito atentos. Vagarosamente, a tira de cobre recomeçou a girar, mas desta vez na direção oposta. Dir-se-ia que uma força invisível no interior da caixa fechada a estivesse empurrando, fazendo-a rodar em sentido contrário ao do pregão a que estava presa. Durante 2 anos os cientistas fizeram experiências com Pavlita. PK. Uma demonstração de PK, a prova de fraude, escreveu o jornalista britânico Theo Lang, que ouvira falar em Pavlita e voara para a Tchecoslováquia a fim de assistir a uma demonstração. Os cientistas concordaram em que se tratava de uma demonstração à prova de alguma coisa, mas do que? Não conseguiam descobrir nenhuma força conhecida capaz de obrigar a tira de cobre a parar e a inverter o seu movimento enquanto Pavlita olhava para ela. Parece PK, mas não é, pelo menos não exatamente. Pavlita assevera ser um tecnologista que opera uma forma de energia, ligando-a, desligando-a e dirigindo-a, como qualquer tecnologista dirige uma energia como a eletricidade. O pequeno dispositivo que não tem ligação com coisa alguma no interior da caixa fechada é um gerador psicotrônico. Enquanto Pavlita fica olhando, a sua bioenergia, segundo se supõe, é transferida para o gerador, que acumula e dirige. Acreditam os tchecos que muita gente poderia ter capacidade de PK dessa forma, com o gerador funcionando como intermediário. O primeiro teste de PK de Pavlita era uma demonstração de que essa energia,
cognominada vital ou psicotrônica, podia ser aproveitada e dirigida à vontade. Mas todos os seus descobridores afirmam que se trata de uma vasta energia universal. Os tchecos nos disseram, e tentaram mostrar-nos, que mesmo nesta fase do descobrimento eles podem fazer muito mais do que apenas imitar o PK. A principal pergunta formulada por todos os ocidentais que deram com essa energia vital, ou psicotrônica, nos últimos 500 anos, resume-se no seguinte, que é o que ela faz. Paracelso, alquimista e médico da Renascença, afirmava que essa energia se irradiava de uma pessoa para outra e podia atuar à distância. Grauselha acreditava capaz de purificar o corpo e restaurar a saúde, como também de envenenar o corpo e provocar a moléstia. O Dr. Van Helmont, químico e médico flamengo do século XVII, cria que a energia facultava a uma pessoa a afetar outra à distância. Para o famoso químico alemão, Barão von Reichenbach, era possível armazenar a energia e carregar com ela outras substâncias. Os praticantes polinésios de Una, de que Reichenbach não tinha o menor conhecimento, concordavam em que a energia vital pode ser transferida dos seres humanos aos objetos. Outros pesquisadores que, de tempos a tempos, se abalançavam a estudar essa energia humana de vez em quando redescoberta, diziam-na capaz até de mover objetos à distância, em outras palavras, fazer o que faz o PK. Consoante a revista médica britânica Lancet de 30 de julho de 1921, o Dr. Charles Russ, membro do Real Colégio de Cirurgiões, mostrou ao Congresso Oftálmico de Oxford em 1921 que, dispondo de um aparelho apropriado, uma pessoa aciona um solenoide com o olhar. Houve outros médicos com dispositivos e ideias semelhantes, sobretudo na França. Um deles foi o Dr. Paul Joire, que desenhou um aparelho especial com uma agulha que girava, quando um ser humano fitava ou ficava perto dele. Ele chamou a força desconhecida que causou a reação, emanações de sistemas biológicos. No correr dos anos, vários pesquisadores apareceram com fatos relacionados com essa energia supostamente inexistente. Ela podia ser refletida, refratada, polarizada e combinada com outras energias. Podia, afirmaram muitos, criar efeitos semelhantes ao magnetismo, à eletricidade, ao calor e às radiações luminosas, sem, no entanto, ser nada disso. Conduz mais devagar do que a eletricidade, mas constrói algo semelhante a uma carga eletrostática. Dizia-se que a estranha energia proveniente de seres humanos podia ser conduzida pelo papel, pela madeira, pela lã, pela seda e por muitas substâncias que são isolantes elétricos. E essa lendária energia, que fluía das pessoas, parecia estar ligada, de certo modo, às coisas psíquicas. Isto soa efetivamente como o tenebroso enredo de um velho místico filme de horror, Os Antigos Segredos Revividos. As esquivas sombras ocultistas, que parecem apegar-se automaticamente a uma ideia dessa natureza, talvez sejam uma das razões por que os nossos cientistas nunca levaram o assunto a sério. Mas os tchecos estão dispostos a examinar fator. Depois de ouvir relatos de experiências com geradores psicotrônicos, o Comitê Central do Partido Comunista Tcheco, há alguns anos, aprovou as pesquisas, que também contaram com o apoio da Academia de Ciências da Tchecoslováquia. Em Moscou, na sessão da Conferência de Parapsicologia realizada na Embaixada Tcheca, fomos apresentadas ao mundo do gerador psicotrônico. O chefe da delegação tcheca, Dr. Zdeněk Režák, que trabalha para os militares, explicou. Todas as pessoas possuem capacidades psíquicas, mas, na maior parte do tempo, não têm consciência delas. A força psíquica jaz adormecida ou é bloqueada, tornando a telepatia ou o PK uma raridade. Para pôr em funcionamento os poderes psíquicos, precisamos de alguma coisa que os desperte ou reforce. Se presumirmos que os seres humanos ou outros seres vivos desprendem energia, talvez possamos acumulá-la. Nesse caso, podemos fazer que a energia realize trabalho. E a ESP não precisa ser uma raridade. Pode funcionar o tempo todo e em quaisquer condições. Mais tarde ele nos contou, ouvi dizer que os Estados Unidos também estão pensando em máquinas para fazer isso.
Os tchecos exibiram um notabilíssimo filme documentário, criado por um dos seus principais estúdios cinematográficos. Como os filmes tchecos, que são verdadeiros touros de força e provocaram a admiração de multidões em toda a América, esse filme científico fora artisticamente realizado nos mínimos detalhes, até na música eletrônica. O conteúdo, para um filme científico, era ainda mais surpreendente. Uma depois da outra, a câmara focalizou o que pareciam ser esculturas modernas, formas brilhantes que poderiam ter sido criadas por Brancusi, e as mais complicadas por Dalí. Outros objetos se diriam componentes, cortados com precisão, de máquinas ainda não inventadas, peças sobressalentes do ano 2001. Outras esculturazinhas ainda, de metal e madeira, lembravam os objetos rituais expostos nos museus de todo o mundo, desde o Museu Britânico até os pequeninos e poentos museus da Turquia asiática e do sul do Egito. Mas não se trata de esculturas, os objetos não se acham num museu. Estamos num apartamento comum, numa cidadezinha da Tchecoslováquia. Os dispositivos colocados sobre a mesa, ao que se supõe, armazenam a energia psicotrônica emitida pelos seres vivos. As criaturas humanas que estão doando a sua energia aos geradores, no filme, são o desenhista Roberto Pavlita e sua filha Jana. Os geradores acumulam energia humana, disseram-nos durante a projeção do filme. Em seguida, realizam trabalho. Existem diferentes tipos de geradores para diferentes tipos de trabalho. Mostram-nos um rotor que um motor elétrico faz girar. Roberto Pavlita e sua filha Jana colocam uma agulha sobre o rotor girante. Um gerador psicotrônico é apontado para a agulha. A energia, supostamente inexistente, detém a agulha. O seguir, a câmara focaliza um aparelho que dá a ideia de uma guarda-chave de fenda. Assim como nele a Mikhailova aparentemente constrói aos poucos uma espécie de energia que atrai fósforos, vidros, pã. O gerador de Pavlita atrai para si pedacinhos de substância. A força de atração depende da quantidade de energia acumulada no gerador, afirmam os tchecos. Parece energia eletrostática, a força que se obtém quando se esfrega um pente num pedaço de lã, transformando num ímã que pega papel e outras coisas leves. A eletricidade estática geralmente não se manifesta debaixo d'água. O gerador de Pavlita é colocado na água, e mesmo assim continua atraindo e levantando pedacinhos e peças de material não magnético. Como que para confirmar a nossa impressão de que os geradores nos lembram qualquer coisa que já vimos antes, o filme passa a apresentar cenas tiradas de antigos textos egípcios. A câmara põe em evidência uma antiga cruz egípcia, o sagrado símbolo da vida, e nela permanece. Afirma-se que comissões de especialistas da Academia de Ciências da Tchecoslováquia e da Universidade de Radek Králové, físicos, autoridades em eletrônica, técnicos de rádio, eletrofisiologistas e matemáticos, investigaram os geradores psicotrônicos. Mostram-nos um gerador cuja força faz girar uma laminazinha. Os pesquisadores fizeram testes em que eliminaram a eletricidade estática, as correntes de ar, as mudanças de temperatura. A lâmina gira, mas não reage a um ímã forte. Os especialistas experimentam com os campos magnéticos. Não há diferença alguma. A energia vital, que se supunha um conceito filosófico, continua a mover a lâmina. Os cientistas cobrem todo o dispositivo com uma campânula de vidro. Não obstante, a lâmina se move. Disseram-nos que eles a suspenderam na água. E ela continua a girar. Fora do filme, o Dr. Civizeli, eletrofisiologista, o Dr. Jirimako, físico, o Dr. Peregrin e o Sr. H. Kuksin, que testaram e estudaram o equipamento de Pavlita na Universidade de Radek Králové, declararam numa entrevista: as experiências excluíram qualquer agente físico concebível, até o calor. E vários membros da Academia de Ciências afirmaram: precisamos continuar a estudar a energia. O Dr. Julius Kremesky, insigne matemático e físico tcheco, examinou essa energia não explicada, que se irradia dos seres humanos, e publicou importante artigo científico para a Cátedra de Física do Instituto Pedagógico de Trnava em 1963.
Kremesky calculou a força necessária para fazer a lâmina girar a 1,2x10 à potência 3 dinas. Não pode ser o calor nem o ar, concluiu. A radiação atravessa o vidro, a água, a madeira, o papelão, qualquer tipo de metal, até o ferro, e a sua força não diminui. De mais a mais, parece que a mente a controla. Voltando ao filme, a câmara se desloca para sementeiras de feijão divididas em grupos experimentais e de controle. Outro gerador psicotrônico, quadrado tachonado de metal que suporta um colo espiralado, em forma de verruma, está dirigido para uma das sementeiras. Dias mais tarde, as plantas que se desenvolveram a partir das sementes radiadas apresentam quase o dobro do tamanho das sementes não tratadas. Já conhecíamos a experiência, que tínhamos visto na Universidade McGill, em Montreal. Numa série de testes escrupulosamente controlados, o Dr. Bettinard Gray mostrou que mudas regadas com um frasco de solução salina que passara previamente pelas mãos de um conhecido curador davam plantas mais viçosas e mais altas do que as mudas regadas com água não tocada pelo curador. Disseram os tchecos que a sua energia psicotrônica era força X implícita em muitos mistérios psíquicos. O filme apresentou em primeiro plano outros testes, que indicavam empregos práticos dos geradores psicotrônicos. Garrafas fechadas de água poluída e tingida por um corante, proveniente de uma fábrica de produtos têxteis, são submetidas à ação da energia psicotrônica emitida pelos geradores de Pavlita. 12 horas depois a água está clara. O agente poluidor parece haver se cristalizado e caído no fundo dos frascos. Uma análise química oficial da água, feita por um laboratório independente, aparece na tela. A purificação da água poluída não poderia ter sido feita por um purificador químico, concluem os analistas. O que não foi dito no filme, mas nos foi contado depois por um dos cientistas, é algo ainda mais extraordinário. A análise descobriu que, fosse qual fosse a sua natureza, a energia provocou uma alteração na estrutura molecular real da própria água. Os dois átomos de hidrogênio separaram-se ainda mais um do outro. Isso nos recordou também alguma coisa. Uma fonte científica norte-americana, digna de toda a confiança, nos havia dito que um conhecido laboratório químico dos Estados Unidos estudara a água contida num frasco selado que estivera nas mãos de um curador. Ao que se afirmava, parecia ter havido uma alteração molecular dessa água, uma expansão dos elos entre o hidrogênio e o oxigênio. Esta é apenas uma parte infinitesimal das experiências de Pavlita, realizadas por ele e por muitos outros cientistas na Tchecoslováquia. Os geradores psicotrônicos obtiveram resultados em testes de telecinese, telepatia, clarividência. Telepatia, pois se era precisamente essa a finalidade do filme. Nenhum dos ocidentais, inclusive principalmente nós mesmos, parecia saber o que dizer desse tcheco com o seu engenhoso dispositivo, de poucas partes móveis, se é que tinha alguma, e que, no entanto, extraiu uma energia maravilhosa, invisível, dos seres humanos. Que poderíamos dizer a esses conceituados e sólidos cientistas tchecos, que falavam com tanto ardor da sua energia psicotrônica? Os cientistas ocidentais observaram, que altos, isso merece um estudo sério. Que pensavam os russos? Os estudiosos soviéticos já tinham visto o filme alguns meses antes. Anos atrás, alguns dos seus pesquisadores ventilaram a ideia de que urgia ia descobrir uma nova forma de energia para explicar fatos supernormais. E, naturalmente, a maioria dos russos presentes conhecia pormenorizadamente a pesquisa que estava sendo feita no corpo bioplasmático, descoberto pelos Kirlians, alguma coisa de que os ocidentais nem tinham ideia. O Dr. Geraint Sergeev, o neurofisiologista de Leningrado, comentou durante a conferência. O trabalho de Pavlita mostra que é possível transferir energia de corpos vivos para matéria sem vida. A influência mais importante dessa energia se exerce sobre a água. Com efeito, usamos o mesmíssimo princípio no desenvolvimento dos detectores que examinam os campos em torno da Senhora Mikhilova durante as manifestações de PK.
Tanto Sergei quanto Redak falaram sobre o bioplasma eletrônico do corpo humano como base do PK e da energia psicotrônica. Soubemos mais tarde que um cientista russo, depois de ver o filme de Pavlita, tentara construir um gerador próprio. Ele fez o gerador com material errado, disse o Dr. Redak. Era muito grosseiro, mas, pelo que me disseram, funcionou. Depois disso, entretanto, ele quis ouvir muito mais sobre o gerador.